Bom dia, pessoal. Então, vou fazer uma aula dessa semana, tá? E eu vou começar corrigindo os 3 exercícios que eu deixei para vocês me entregarem na aula passada. Então, até para a gente poder ver o que alguns erraram, onde erraram e por que erraram, tá? Então, apesar de eu já ter comentado como que foi, quem foi enviando, eu já fui corrigindo, vendo que estava errado, tá? Mas eu vou corrigir eles assim mesmo, beleza? Apesar de terem poucos entregados, nem a metade da turma entregou, mas vamos lá, vamos fazer com quem participou, tá? E coloquem no grupo lá para ver se o pessoal começa a participar mais. Então, eram 3 exercícios. O primeiro ele diz o seguinte: que um automóvel parte do repouso com aceleração constante de 2 metros por segundo ao quadrado. Eu quero saber quanto tempo que ele atinge a velocidade de 144 metros por segundo, tá? Como a gente está trabalhando com velocidade, aceleração e tempo, então a equação que a gente vai usar é a equação da velocidade, que a gente já mostrou na aula passada, que é a que a gente vai usar em todos os 3 exercícios, certo? Então o que a gente precisa saber é ler o problema, entender mais ou menos o que está acontecendo e ver, tirar as informações, que isso é o mais importante, é tirar as informações corretas daqui. Então o automóvel parte do repouso. O que significa a palavra repouso? Repouso quer dizer que ele está parado. Se ele está parado, significa que essa velocidade de repouso ela é 0, certo? O que a gente precisa saber agora? Como a gente na equação eu tenho 2 velocidades, a velocidade inicial e a final, no contexto do problema, saber qual que é essa velocidade aqui, se ele inicia ou é a final. Como aqui o automóvel parte do repouso, então o automóvel está parado. Então se ele começa parado, então esse repouso aqui significa que a velocidade inicial é 0, certo? Então ele está parado, com a velocidade inicial 0 e uma aceleração de 2 metros por segundo. A aceleração é o A, então vai o 2 aqui. Eu quero saber quanto tempo, ou seja, quanto que vale o T, para ele atingir a velocidade de 144. Então aqui, ó, eu tenho 2 velocidades, a primeira parado e a segunda 144. Então ele está parado e chega em 144. Então a inicial é 0 e a final é 144. Uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção: quando eu tenho equação de velocidade, eu tenho que usar a sistema internacional. O sistema internacional, velocidade sempre é metros por segundo. Então nesse primeiro caso aqui eu não precisava transformar, certo? Porque já está no que eu preciso. Se não tivesse ali, eu tenho que fazer o quê? Dividir por 3,6, que é o caso da segunda, que está aqui embaixo já, ó, que eu vou ter que transformar ele, ok? Então, colocando as coisas no lugar certo aqui é só tranquilinho. Então, velocidade final é 144, a velocidade inicial dele era parada, a aceleração é 2 e o tempo eu quero saber. Então o 0 aqui não conta, o 2 está multiplicando, passa dividindo, e achava o tempo de 77 segundos. Então essa era a primeira, era bem tranquilinho. A segunda, um trem, a velocidade de um trem é 72 km por hora. Então é uma velocidade aqui. Sabendo que seus freios produzem uma aceleração constante de menos 4 metros por segundo, quanto tempo ele demorar para parar? Certo? Mais uma vez, a fórmula tem 2 velocidades, a velocidade inicial e a final. Aqui a gente tem 72 km por hora e eu quero saber quanto tempo ele vai demorar para parar. Certo? O que a gente pode fazer? Eu tenho 72 km por hora como velocidade inicial, certo? E a final dele, ele começa com a velocidade e depois ele para. Então a velocidade inicial é 72 e a final é 0. Ok? Como eu falei anteriormente, eu não posso usar 72 km por hora, tem que ser metros por segundo. Então eu tenho que dividir por 3,6. Vamos colocar aqui. Certo? Dividindo por 3,6, 72 vai dar 20. Então eu não posso usar o 72, tem que usar 20. Então a velocidade final é 0, porque ele vai parar. Velocidade inicial 20. Mais da fórmula, a aceleração é menos 4. E eu quero, como eu estou querendo saber o tempo, então é T. Passo o menos 4 para o outro lado para ele ficar positivo. Então 4T igual a 20. 4 está multiplicando, passa dividindo e acho o tempo que é 5 segundos. Ok? Também não tinha problema nenhum. Tá?
E a terceira também era bem simples, diz o seguinte: um automóvel parte do repouso e é acelerado uniformemente à razão de 0,5 metros por segundo ao quadrado. Determine sua velocidade 32 segundos após sua partida. Então, mais uma vez, eu tenho que, tem a palavra aqui repouso, significa que a velocidade inicial é 0. Certo? E eu quero saber qual a velocidade, que velocidade que é essa. Se ele tem uma inicial 0, eu quero saber a velocidade final, eu quero saber esse V aqui, ó. E 32 segundos é a unidade de tempo. Então, a velocidade final é igual à velocidade inicial, que é 0, mais a aceleração vezes o tempo, ou seja, 0,5, que é a aceleração, vezes o tempo, que é 32. Ou seja, a velocidade do meu automóvel é 16 metros por segundo. Ok? Tá? Então, vamos para nossa próxima equação, que a gente vai ver agora. Então a gente estava vendo movimento retilíneo uniformemente variado, ok? E eu mostrei para vocês que nós tínhamos 3 equações. A gente viu na aula passada a equação da velocidade. Hoje a gente vai ver a função horária. A função horária ela diz o seguinte, que S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Ok? Então, S a gente usa como posição. Nesse caso, a posição final do objeto é igual à posição inicial, que é o S0, mais a velocidade inicial, que é o V0, vezes o tempo, mais a aceleração, vezes tempo ao quadrado sobre 2. Então, S é igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Ok? Parece uma coisa do outro mundo complicada, mas a gente vai ver que não é tão complicado assim. Basta fazer com calma. Tranquilo? Vamos para um exemplo. Ok? Então, qual deve ser a aceleração de um móvel para que, partindo do repouso, ele percorra 100 metros em 10 segundos, em movimento retilíneo uniformemente variado? Ok? Então, quando a gente já aparece aqui deslocamento, ó, que ele vai percorrer 100 metros, então eu não posso usar mais só a velocidade, já tem a posição também já me influencia. Então, essa daqui eu tenho que usar a equação, a gente chama isso aqui de função horária, que ela relaciona a distância, velocidade e tempo com a aceleração. Ok? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar os dados corretos, ou buscar os dados corretos aqui no problema e ver o que a gente tem aqui. Ok? Então vamos fazer com calma aqui. Então, primeira coisa, qual deve ser a aceleração? Se eu estou perguntando qual a aceleração, então aqui no meu A eu coloco uma interrogação, que é isso que a gente está procurando. Certo? Opa. Deixa eu voltar aqui que não era para ter feito isso. Então, o A é uma pergunta. Para que um móvel partindo do repouso, a gente já viu que repouso quer dizer que ele está parado, que a velocidade inicial é 0. Então, repouso, a velocidade inicial 0. Ele percorra 100 metros. Então, se a gente vai percorrer 100 metros, significa que a distância entre um ponto e outro é 100. Então, eu posso começar essa posição do 0 e chegar no final em 100 metros. Então, o inicial é 0 e o final é 100 metros. Então, ele vai percorrer esses 100 metros, certo? Em 10 segundos. 10 segundos é tempo. Ok? Se é movimento uniformemente radiado, a única coisa que tem que fazer aqui é ver se todas as unidades elas estão no sistema internacional. Distância em metros, ok. Velocidade em metros por segundo, ok. Tempos em segundos, ok. Se não tivesse, normalmente vai vir alguma coisa, o tempo vai estar em minutos, ou a velocidade pode estar em quilômetros por hora, mas a gente sempre vai ter que ter aquela transformaçãozinha que é bem simples. Tá? Então vamos lá. Então o que eu preciso agora, se eu tenho os dados aqui completos, vou colocar uma caneta aqui. Então se eu tenho os dados aqui completos, ó, já está tudo aqui, tenho todas as informações, menos a aceleração que eu quero. Então vamos lá. Se ele vai percorrer 100 metros, então lembra que o S é 100, ele começou do 0. A velocidade inicial, a gente viu que ele estava em repouso, ou seja, ele estava
parado. Se ele está parado, a velocidade inicial é 0. O tempo que ele levou para fazer isso foi 10 segundos. A aceleração a gente quer saber. O tempo aqui é o mesmo. Então, se o tempo é 10, esse aqui é 10, aqui também é 10. Ao quadrado sobre 2. Beleza. Certo? Esse primeiro 0 aqui já pode cancelar. Esse segundo também, porque 0 vezes 10 também é 0. Vai ficar o quê? Fica essa primeira parte do 100 aqui e essa última parte aqui, certo? Okay? Então 100 igual a 100 sobre 2. 100 sobre 2 é 50. Então A 100 sobre 2 é igual a 50A. O 50 está multiplicando. Eu sempre passei tudo para o outro lado cá para ficar mais bonitinho, né? Então o 50 está multiplicando, ele passa dividindo. Ou seja, a aceleração do meu móvel é 2 metros por segundo ao quadrado. Ok? Então, basicamente é isso que a gente vai ver, como a gente usa a função horária da velocidade do movimento retilíneo uniformemente variado. Ok? Tá? Então eu vou deixar também mais alguns exercícios lá para a gente fazer no Google Sala de Aula. Façam esses exercícios, certo? Pode postar, façam no caderno, postem uma foto lá no Google Sala de Aula para mim poder corrigir. Certo? Não esperem eu coloco o prazo já para segunda-feira, não vão fazer isso na segunda. O quanto mais cedo vocês postarem, se tiver algum erro, eu já corrijo, certo? Você pode mandar, a gente vai trocando figurinha, você vai mandando a questão, eu vou corrigindo, devolvo. A hora que tiver certo, a gente deixa lá ela correta, beleza? Então, quanto mais cedo vocês começarem a fazer, mais vezes vocês podem refazer ela. Se estiver certo na primeira, tranquilo, ok? Certo? Então vamos ficando por aqui para a aula não ficar muito extensa, tá? Para a próxima semana a gente vai ver a terceira equação, que é a equação de Torricelli. Ok? Beleza então? Tenham uma boa tarde e até a próxima semana.